Estávamos em 1977, quando Caetano Veloso lançava o álbum Bicho, do qual extraímos este, que é já um clássico do cancioneiro brasileiro, aqui na voz de Teresa Salgueiro, Leãozinho. Não temos um leãozinho, temos dois, digo eu, que eu não percebo nada da bola e não estou a levar para futebol. Francisco e André, bom dia, bem-vindos. Bom dia, Bom Maria dia, João. me dizia. Aí algum sportinguista? Não. Não. Não, pelo menos entre nós dois não, é Águias, aqui é mais Águias. Ok. Vem aí mais uma edição de Liberdade de Expressão. André Ferreira, Francisco Gomes. A responsabilidade dos próximos minutos é toda vossa. Obrigado, Maria, mais uma vez. Bom dia, André Ferreira. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. E começamos aqui nesta brincadeira entre Leões e Águias e vamos falar do Clube da Águia, ou pelo menos do seu antigo presidente. O Luís Filipe Vieira já não é oficialmente presidente do Sport Lisboa Benfica. O antigo presidente que foi detido na semana passada, ainda em exercício de funções, já enviou sua carta de demissão aos órgãos do clube competentes, sendo a sua demissão aceita e já comunicada à CMVM. Importante referir que hoje se irão reunir os órgãos sociais do clube a fim de decidirem ou de confirmarem, conforme os estatutos, Rui Costa como presidente, ao que tudo indica, e tendo em conta as informações que nos têm vindo a surgir ao longo desta semana e também em termos de comunicações oficiais do clube, ainda haverão eleições antecipadas este ano. A eleição, neste momento, a direção comandada por Rui Costa deverá assumir até ao final desta preparação da época desportiva, ou seja, mais ou menos ali até meio de setembro, e posteriormente será convocada uma Assembleia Geral e que irá dar lugar depois à marcação de eleições. Importante dizer que aqui sim já haverão debates e essas coisas na BTV, uma coisa já um bocadinho mais democrática, ao contrário das últimas eleições, mas esperemos para ver, vamos ver o que é que vai acontecer até lá. A partir deste momento, pelo menos uma coisa positiva: o Luís Filipe Vieira, um dos maus do futebol português, já cá não está, faltam outros quantos também lhe iam fazer companhia. Não só deixarem o futebol português, mas também lhe ia fazer companhia a ver o sol nascer aos quadradinhos e esse tipo de coisas. Mas, Alegadamente, sim, atenção. isso é conversa para outros programas, mas sim, acho que era o mais expectável que fosse acontecer no Clube da Luz. A primeira importância é, claro, a preparação da época, porque também está uma entrada na Liga dos Campeões em jogo, e eu acho que nenhuma direção, nem ou os candidatos, nem a direção atual, querem estragar a entrada na Champions assim, a torto e a direito. E sim, claro que era uma coisa expectável que depois as eleições acabassem por existir, porque não vejo nenhum Luís Filipe Vieira agora a dizer não vamos fazer eleições, eu fico aqui até ao fim do mandato, e acabou. Não, é claro que deve haver eleições, o Rui Costa provavelmente será candidato, os mesmos candidatos anteriores também devem entrar em jogo, e depois vamos ver. Só uma coisa rapidamente, André. A ideia do Luís Filipe Vieira, pelos vistos, era se manter como aqui nesta suspensão de mandato até outubro deste ano. No entanto, tendo em conta que o Conselho Fiscal do Benfica, um órgão importante no clube, disse que o presidente tinha 30 dias ou para resolver a sua situação em tribunal, isto é, eliminar aquilo que o tribunal disse de ele não se poder aproximar do clube, ou teria que se demitir. O Luís Filipe Vieira acabou por se demitir, até porque em 30 dias, e ainda bem, não conseguiria resolver essa situação. Sim, e acaba por ser, como tu dizes, uma mais-valia para o futebol, porque desaparece um monstro, entre aspas, não é? Ou um menino mau do futebol português, e muitos outros espero que também se cheguem ao pé dele. Vamos começar agora com os temas, e vamos continuar no futebol. Vamos começar aqui por dar os parabéns à Itália, que venceu nas grandes penalidades a Inglaterra, e exatamente vamos pegar nessas grandes penalidades que vamos trazer o nosso tema aqui. Portanto, 3 jogadores ingleses falharam, ou o guarda-redes defendeu, como queiram chamar, os penaltis. Esses 3 jogadores foram Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka. Peço desculpa se não estiver a dizer os nomes deles corretamente. E, portanto, estes 3 jogadores falharam então as 3 últimas grandes qualidades da Inglaterra, que deram então a vitória à Itália. É a razão pela qual, se calhar, isto quando se ouvir isto pela primeira vez, toda a Europa e provavelmente todo o mundo estava a favor da vitória da Itália, é exatamente isto que vamos falar agora, exatamente que mostra o quão horrível, o ser humano é e quão maus às vezes os adeptos ingleses também podem ser, principalmente neste tipo de competições. Nós
podemos ver também os acontecimentos recentes em Portugal, que também trouxeram os adeptos ingleses assim de uma forma mais brusca, e obviamente aqui nesta final da Inglaterra também infelizmente aconteceu isso. E portanto vou passar agora à explicação do tema. O que se passou foi que no final do jogo, quando os italianos estavam todos a festejar, os adeptos ingleses decidiram ir para as redes sociais destes jogadores, destes 3 jogadores, que refiro, são negros, ainda não tinha referido, mas são negros, e começaram então a insultá-los, a ter declarações racistas, por exemplo, emojis de macacos ou palavras não muito agradáveis de se ouvir ou ler. E até houve adeptos que chegaram a vandalizar um mural de Rashford, que durante esta pandemia tinha sido feito porque ele angariou fundos ou tinha ajudado alguém ou algumas instituições durante esta pandemia. E, portanto, foi isto que aconteceu basicamente no final, infelizmente, no final do jogo. Aqui está, mais uma vez, nós vimos bater outra vez na mesma tecla quando trazemos este tipo de temas relativamente ao racismo no futebol, em que isto não pode passar em branco, e aqui se vê que os adeptos ingleses, a Liga Inglesa pode ser a melhor, pode ser uma das onde se pratica o futebol mais bonito, mas depois temos os adeptos que vêm acabar por estragar por terra, e depois, claro que os adeptos portugueses é que são maus. Não, aqui se vê que os adeptos ingleses, na sua maioria, claro que há adeptos portugueses também assim muito podres, mas os adeptos ingleses na sua maioria são piores, porque não sei se é por viverem o futebol intensamente ou não, mas eu vivo futebol intensamente e não vou, quando a minha equipa perde ou quando a seleção perde, vou reclamar com os jogadores nas redes sociais e vou começar a dizer disparates, porque é uma coisa que não pode passar em claro. A Football Association, que é o mesmo que a Federação Inglesa de Futebol, Boris Johnson e o Príncipe William condenaram os atos, vieram publicamente condenar os atos, mas condenar os atos, muito sinceramente, já não chega, porque a cada momento em que existe este tipo de casos, este tipo de racismos, quer nas redes sociais, quer presencialmente, há condenações destes atos, mas nada se faz para que isto mude, e portanto eu acho que tem de se começar a tomar medidas, e principalmente as plataformas das redes sociais têm de fazer isto de uma vez por todas. O próprio jogador Saka disse isso mesmo na publicação das redes sociais, que estas próprias plataformas devem começar a agir e devem começar a controlar, porque hoje são estes jogadores que, pronto, publicamente têm de ter mais estofo porque são figuras públicas, mas crianças, jovens, adultos menos conhecidos, que não tenham tanto estofo pessoal e emocional, acabam por se calhar levar com estes comentários, e tanto acontece, como nós bem sabemos, apesar de não vermos sempre, mas sabemos que isso acontece, e acaba por não ter esse estofo e acaba por se calhar acontecer alguma coisa mais grave a essas pessoas. E provavelmente, se calhar, se eu e o Francisco estivéssemos a tomar conta de uma plataforma, primeiro não estaríamos aqui porque estávamos ricos, né? Mas eu acredito que ou eu ou o Francisco já teríamos. Estaríamos à mesma. Eu acho que estaríamos Estaria, à mesma aqui. estaria. Fazer amigos era assim positivo. Sim, mas eu acredito que se eu e o Francisco tomássemos conta de uma plataforma de rede social, já teríamos feito pelo menos alguma coisa, criar ou mandar criar um algoritmo para que isto fosse impedido, porque é uma coisa que se está a tornar cada vez mais insuportável em pleno século XXI, em pleno 2021, continuarmos a ter este tipo de casos, continuarmos a trazer este tipo de casos ao programa, demonstra que, infelizmente, estes adeptos, não são adeptos, para primeiro, são pessoas grunhos, como o Francisco costuma dizer e muito bem, são grunhos que não sabem exatamente separar e diferenciar que os jogadores e as pessoas são seres humanos, têm erros. Em dois, até foi o guarda-redes italiano que defendeu, um foi Rashford que mandou a bola oposta, penso que o Sancho também foi o Donnarumma que defendeu, peço desculpa se estiver errado, mas não foi assim um falhanço por aí além. Acontece, também é nas grandes qualidades que isto acontece, ou falhas ou acertas, não há ali outra opção, por isso é claro que estes adeptos, e espero que as autoridades inglesas assim o façam, vão até suas casas, porque eles têm acesso a isso, se quiserem, vão até suas casas e pronto, façam alguma coisa para condenar estes atos e condenar estes adeptos, porque depois os outros que são mais calmos e que apreciam mesmo o futebol saem em causa, e depois, claro, que estes jogadores também fica sempre algo mais triste dentro deles, mesmo a derrota, e depois este tipo de comentários é uma coisa insuportável para qualquer pessoa.
Antes de mais, dizer que dar os parabéns à Itália por ter ganho, como o André disse, e bem, uma grande parte do mundo estava do lado italiano, uma coisa muito curiosa que normalmente no futebol não é bem assim. Há ali um pequeno problema com a seleção italiana, mas desta vez, por tudo aquilo que engolou a caminhada da Inglaterra neste europeu, acabou por as pessoas, as seleções que foram saindo do europeu, ganhando um bocadinho especial para esta Itália. Mas, e passando aqui à parte do verdadeiro tema, do caso do racismo, eu concordo em parte com aquilo que o André disse. Eu percebo aquilo que o André disse, porque neste caso estamos a falar da adeptos inglesa, mas acho que isto é um problema generalizado no futebol mundial. Atenção que a Inglaterra recentemente, como quem sabe, ou como pelo menos quem acompanha mais futebol sabe, que a Inglaterra até há muito pouco tempo teve problemas muito sérios com os hooligans, e era bem pior do que agora o comportamento dos adeptos ingleses no estádio, com os acontecimentos que todos nós sabemos e que infelizmente aconteceram. Mas que eu volto a dizer aquilo que disse no caso do Mbappé, eu acho que mais do que o racismo, que é gravíssimo, inqualificável isto acontecer, isto é um problema de base e de fanatismo que existe no futebol. Como resolvemos isto? Provavelmente através das escolas, de ensinar que isto, apesar de tudo, é um jogo e que temos que respeitar e que existem valores importantes, só que tem a ver com o fanatismo, porque se não fosse, neste caso, Rashford, a Saka e estou-me a E esquecer do nome, e Seixas, obrigado, André, a falharem, tivessem sido jogadores brancos, iria acontecer também insultos, não racistas, mas de outro aspecto, porque é um problema base de fanatismo no futebol e que tem que ser seriamente repensado ao nível das instâncias que comandam o futebol, como é que vamos resolver isto. E como vamos resolver isto é quando há casos destes, resolver simplesmente através de uma coisa muito simples, que é os adeptos têm este comportamento, as equipas não jogam, acabou. E talvez aí os adeptos comecem a perceber que se calhar têm que acalmar um bocadinho, porque se acontecer de, olha, Inglaterra, isto é muito giro, mas no próximo europeu vocês não jogam. Porquê? Por causa deste comportamento. Vão ver que o comportamento vai mudar seriamente e tem que haver legislação mais rígida nesse sentido. Rapidamente, e passando ao segundo tema que nos trouxe aqui, mas falar de uma polémica que aconteceu esta semana, no início desta semana nas redes sociais, num direto na rede social do Castelo Branco, o José Castelo Branco, um dos convidados, trouxe um tema algo polémico. O que este disse foi que a maior parte das violações em Portugal, com crianças a partir dos 13 e 14 anos, na maior parte são provocadas pelas próprias crianças. Este convidado, um alegado ser humano, disse que conhecia alguém que trabalhava com isto e disse que, no caso eu falava no feminino, mas depois também alargaram isto a tudo, a ambos os géneros, dizendo que seriam as crianças, segundo ele, os ditos menores de 13 anos, os ditos para ele é uma coisa chamada lei portuguesa, uma coisa pequenina, mas que seriam estes a provocar os agressores e por isso é que eles tinham os comportamentos. A Castelo Branco concordou com esta afirmação, indo mais longe, dizendo não bem por estas palavras, por outras, mas eu vou colocar isto para o horário que estamos, que quem quer, quer e acabou. Depois, entretanto, a Castelo Branco veio pedir desculpa, dizendo que também tinha sofrido abuso na infância e dizendo que a culpa não era da vítima em um dos casos. Pois é, José Castelo Branco, mas devia ter pensado isso na altura do direito. A culpa nunca é da vítima, nós já vimos trazido vários casos parecidos aqui. A culpa nunca é da vítima, nunca vai ser da vítima em nenhuma casa, só há um culpado, o agressor. Acontece é a mesma coisa que estarmos a sair de uma padaria, assaltarem-nos e a culpa é nossa porque tínhamos acabado de comprar pão. É parvo. Ou seja, mostrarmos que tínhamos dinheiro. É parvo, não é? Pois, isto também. Em nenhum caso, em nenhum crime, a culpa é da vítima. Porque exatamente pelo pressuposto, porque é uma vítima, não é culpado. E temos que rapidamente pensar nisto, porque isto é um caso muito grave e que impede muitas vezes as pessoas fazerem queixa exatamente por esta vergonha da culpa ser da vítima. Exatamente, para concluir, exatamente para as crianças terem 13, 14 anos, não têm a experiência de vida como as pessoas mais velhas e claro que nunca vão perceber exatamente, e primeiro não nem têm de perceber, porque elas exatamente vivem a sua vida e os adultos não têm de se meter com as crianças, muito sinceramente falando, se há adultos que vão junto das crianças e mesmo que elas estejam a provocar, não estou a dizer que é o caso, mas mesmo que elas provoquem, os adultos têm a descontrolar porque não cabe na cabeça Uma de coisa alguém. são adultos, os outros são crianças. Exatamente, É isso. exatamente. Exatamente, e por isso aqui infeliz as declarações deste tal alegado convidado e depois José Castelo Branco depois veio pedir desculpas, mas muito sinceramente este pedido de desculpas foi só para parecer bem, muito sinceramente, apesar dele dizer ter sofrido, mas é claro que tem de se mudar esta mentalidade e
sim, a vítima é sempre vítima. Já dissemos mais uma vez, quer esteja nua, vestida, em Espanha, França, Roma, onde quer que ela esteja, se sofrer este tipo de casos, é sempre vítima, nunca é a causadora deste tipo de acontecimentos. E está feito então o programa desta semana. Espero que tenham gostado e que tenhamos feito e mantido amizades mais duradouras, e para a semana cá estaremos também novamente, novos amigos ou os mesmos, se calhar, não sei. Provavelmente os mesmos, porque tendo em conta o que já aconteceu hoje com o Cabrito, mas que vai continuar. E foi assim mais uma edição do Liberdade de Expressão. Francisco e André, obrigada. Bom fim de semana e até 2 a 8, não é? Até 2 a 8. Para mais uma fornada de novas amizades.